Paz do Senhor Jesus, queridos amigos, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de te convidar a meditar um minutinho na palavra de Deus aqui comigo, que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que eu achei bem importante para a nossa meditação, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Que a palavra diz assim: mesmo quando formos infiéis, ele continua fiel para conosco, pois não pode negar-se a si mesmo. 14. Lembre-se estes grandes fatos ao seu povo, ordenando-lhes em nome do Senhor, que não discutam a respeito de coisas sem importância. Essas discussões são inúteis e só causam confusão e acabam prejudicando os que estão presentes. Sejam um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado, quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite as discussões tolas, que levam as pessoas ao pecado e a se afastarem de Deus. O ensino dos falsos mestres se espalha como gangrena, e Mineu e Fileto, com suas discussões, são homens assim. Então, queridos irmãos, 18 ainda. Deixaram o caminho da verdade pregando a mentira de que a ressurreição dos mortos já aconteceu e enfraqueceram a fé de alguns que creram neles. Então, essa palavra aqui, queridos irmãos, é o apóstolo Paulo ensinando aqui a Timóteo. O apóstolo Paulo ensinando ao jovem Timóteo, que era um obreiro ainda novo ali, e ele recebia os ensinamentos de Paulo. Então, o primeiro versículo que nós lemos aqui diz que Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, queridos, Deus é fiel. E aqui o apóstolo continua ensinando aqui como que deve ser um obreiro, como que deve se comportar um obreiro. Quando fala aqui obreiro, se refere tanto a homens quanto mulheres, né? As pessoas que fazem a obra de Deus, aqueles que querem fazer alguma coisa para a obra de Deus, seja pregando a palavra, seja ensinando, seja louvando, seja fazendo evangelismo. Qual que é a forma que a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer, queridos irmãos? Lembrem, o apóstolo deixa bem claro, ele diz, lembrem esse fato ao povo, e ordena-lhes, em nome do Senhor Jesus, que não discutam a respeito de coisas sem importâncias. O que é essas coisas sem importâncias que o apóstolo deixou aqui? É registrado nas Sagradas Escrituras, queridos irmãos. É falar assuntos que não têm a ver com a palavra de Deus. Quando alguém está ensinando, quando alguém está pregando, como que ele vai falar um assunto, colocar um outro assunto que não vai edificar as pessoas? Vai falar ou ficar contando histórias da sua vida que não vai edificar nada, que não vai servir nada para ninguém. Queridos irmãos, esse negócio de contar a história da nossa vida, contar a nossa própria experiência, é algo que pode servir de experiência para outras pessoas ou não. Então, é muito relativo. Pode ser que ajude alguém? Sim, mas também pode ser que não ajude, porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem o seu jeito, queridos irmãos, de agir, de reagir. Então, eu não posso dizer que a minha experiência de vida vai servir para outra pessoa. Eu não posso dizer que aquilo que sucedeu na minha vida, que aconteceu comigo, vai acontecer com outra pessoa. Não, porque cada pessoa é diferente. Então, se eu vou contar um testemunho da minha vida, eu tenho que saber diferenciar. O testemunho da minha vida é uma coisa e a pregação da palavra é outra. A não ser que seja uma experiência relacionada com aquela palavra que eu tive. Aí a gente conta como ilustração, para ajudar a ilustrar aquela palavra. Mas uma coisa é eu chegar e ficar falando de mim. Outra coisa é eu chegar e pregar a palavra, queridos irmãos. É diferente, tá? Testemunho é testemunho, pregação da palavra, ensino da palavra é outra coisa. Então aqui o apóstolo Paulo estava ensinando eles, evitem, não discutam a respeito de coisas sem importância. Tem um versículo na Bíblia que também nos fala, queridos irmãos, que tudo que a gente vai falar tem que servir para edificar as pessoas. Então eu tenho que pensar antes de eu falar. O que eu vou falar vai servir para edificar as pessoas? Vai servir para fortalecer as pessoas na fé? Ou não? Se não vai servir, então não fala. Melhor não falar, queridos irmãos. É melhor não falar do que ficar falando bobagem, ficar enchendo linguiça, como se diz ali,
cansando as pessoas, se tornando um assunto enfadonho, às vezes sem utilidade nenhuma. Aí o que ele diz aqui? Essas discussões são inúteis e só causam confusão e acabam prejudicando os que estão presentes. Olha o que diz, queridos irmãos, quando a pessoa começa com um assunto inútil, né? E diz o quê? Que enfraquece a fé das pessoas. Prejudicam os que estão presentes. Olha o que diz. Aí lá no versículo 15 ele vai dizer assim, ó: seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho, que ensina corretamente a palavra da verdade. Então, queridos irmãos, se alguém quer ser um obreiro na casa de Deus, ou uma obreira na casa de Deus, deve se preparar naquilo que ela vai fazer. Se ela vai pregar a palavra, ela tem que se preparar no estudo da palavra, ela tem que ler a palavra, ela tem que conhecer a palavra, ela tem que saber exatamente, ou ele tem que saber exatamente qual foi a finalidade daquele versículo, né? Entender um pouco, pelo menos, da palavra de Deus e também saber se é esse o chamado da pessoa, né, queridos irmãos? Porque é coisa triste uma pessoa estar num lugar que não é o lugar que Deus chamou ela para estar. Não vai ser bom, não vai ser agradável de ouvir essa pessoa, vai ser uma coisa constrangedora para a pessoa e enfadonho para os outros. Então, queridos irmãos, eu penso assim, e a palavra de Deus também nos ensina assim, que nós devemos ser responsáveis com aquilo que nós fazemos para Deus. Não fazer de qualquer jeito, não fazer relaxadamente e não querer fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus e as coisas de Deus é algo muito sério. Depois o que ele diz aqui no 16: evite as discussões tolas que levam as pessoas ao pecado e a se afastarem de Deus. Então, aquelas discussões tolas, aquelas coisas polêmicas, aqueles assuntos que não vão levar a nada, não vai edificar ninguém, não vai fortalecer ninguém, só vai fazer o que, queridos irmãos? Levar as pessoas a enfraquecerem na fé e se afastarem de Deus. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, queridos irmãos. Cuidado com essas coisas, meus amados irmãos. E depois disse assim, ó, o ensino dos falsos mestres se espalha como gangrena. Então, aquilo que é falso, aquilo que não edifica, aquilo que não vai fortalecer as pessoas, irmãos, às vezes pode se espalhar como gangrena. Vai se espalhar, vai minando a fé das pessoas, vai matando, vai contaminando a fé das pessoas. Então, meus queridos irmãos, nós vivemos tempos muito difíceis, tempos que nós temos que estar vigilante, nós temos que estar preparado como um bom soldado, como diz a palavra de Deus, amém, queridos irmãos, naquilo que nós vamos fazer para o Senhor, glorificando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda que eu não venha a errar o caminho, me ajuda que eu não venha fazer a tua obra de qualquer jeito, queridos irmãos. Estamos sim disponíveis para fazer a obra de Deus, porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Estar sim disponibilizado, mas fazer como a Bíblia nos ensina, queridos irmãos, com capricho, com seriedade, com compromisso e como a palavra nos ensina, né? Se alguém quer ser um bom obreiro, uma boa obreira, dedique-se ao estudo da palavra. Te dedica. Quem sabe faça um cursinho, né? Um cursinho bíblico, um cursinho teológico, um cursinho de obreiro, de obreira, para fazer o melhor que a gente puder para Deus, amém, queridos irmãos? Então é só uma palavra para a gente pensar, uma palavra para a gente refletir um pouquinho nos ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina para nós, amém? Hoje em dia a gente vê tanta coisa bagunçada, tanta coisa desorganizada, né, queridos irmãos, infelizmente. Mas vamos fazer o melhor para o nosso Deus, vamos nos esforçar por aquilo que nós estamos fazendo para o nosso Deus, para fazer o melhor para Ele, amém? Deus te abençoe, que essa palavra possa ser de edificação para a tua vida. Beijo no coração.